imaginando do outro Então lado. vamos começar a nossa live. Bom, boa noite, doutor Marcelo. Eu sou Rochelle Zago. É um prazer te ter aqui para a gente conversar. Da mesma forma. Eu criei a comunidade neurodivergente do Menino Deus. É um grupo de WhatsApp no momento. Tenho parceria com as meninas da Psicopedagogia. E é um grupo que já vem sendo formado não só por neuroatípicos, mas já temos alguns típicos no grupo também interessados em neurodiversidades, e assim a gente vai ampliando um canal de informação e comunicação entre os neuroatípicos, típicos e profissionais de saúde, educação e outras áreas do bairro, que a gente possa se conectar e arredores, serão bem-vindos também. Sou mãe atípica do Caetano e o Caio, também sou autista com TDAH e autodesabilidade e superdotação. E fiquei muito preocupada com a notícia do fechamento da maternidade neonatal do Hospital Mãe de Deus. Por quê? Porque eu tenho muitas histórias ligadas a essa maternidade, porque os meus 2 filhos nasceram no Hospital Mãe de Deus, né? Inclusive o primeiro filho, o Caetano, como ele conta hoje, que ele nasceu num dia que deu uma chuvarada e alagou toda a cidade, inclusive o hospital. Tem até foto dessa noite, mas não chegou a alagar como foi as enchentes, graças a Deus, né? E depois eu lembro do Caio, também nasceu ali, inclusive a obstetra não encontrava nós no hospital no outro dia. A gente se escondeu numa suíte porque não conseguiu dormir na emergência. Então eu tenho muitas histórias boas com essa maternidade, porque toda vez que eu precisei de atendimento, eu fui muito acolhida, fui muito bem recebida enquanto gestante, e é uma perda lastimável que isso esteja acontecendo. Então, assim, doutor Marcelo, eu queria entender por que a gente está perdendo leitos, né? Para essas mães gestantes e, consequentemente, para esses bebês que estão chegando, cada vez diminui mais. Por quê? Porque a gente já teve uma história lá do Hospital São Lucas, da PUC, do Ernesto Dornelles, e 2 hospitais públicos, eu acho que foram também na região, né? Guaíba e Viamão, se eu não me engano, que acabaram fechando. Então, assim, o que leva essas medidas e sempre acaba atingindo a maternidade? E, consequentemente, porque, né, isso chega em nós, mulheres, que tanto precisamos de apoio, principalmente nesse momento em que a gente é gestante, tem toda uma questão de preparação para o parto, e aí, essas mães que estavam indo para o Mãe de Deus, vão para onde? O que que acontece? Eu sei que eu fiz um monte de perguntas, mas elas vieram todas meio juntas hoje, quando eu lancei a caixinha lá no meu Instagram. Não tem problema nenhum. Vamos então por partes. Em primeiro lugar, o que acontece com os centros obstétricos? Centros obstétricos são, dentro da medicina, dentro dos hospitais, os ambientes que hoje estão sofrendo maior ataque. E tem um conjunto grande de justificativa para isso, e essas justificativas elas vão muito do sistema de saúde que o Brasil embarcou e do sistema filosófico que tem por trás do nosso país. Por que eu digo que tem um sistema filosófico e um sistema de saúde? Porque, basicamente, quando a gente olha as tabelas remuneratórias para os hospitais, elas são desproporcionalmente melhor para algumas especialidades do que para outras. Então, quando a gente olha as tabelas, por exemplo, do Sistema Único de Saúde ou a tabela dos convênios para o que remunera o hospital, ele é sempre uma tabela desproporcionalmente um pouco pior para a materno-infantil do que é para as outras áreas. Então essa, por exemplo, é uma das justificativas mais citadas, por exemplo, pelo Hospital São Lucas no momento do fechamento, que se arguía que tanto a maternidade, tanto a área materna quanto infantil, portanto, incluía ali todas as especialidades de pediatria, que elas eram deficitárias. E, portanto, no intuito de aumentar o faturamento, houve uma escolha do hospital naquele momento por áreas mais rentáveis. E é fácil de entender, por exemplo, que as áreas que são vinculadas, por exemplo, à oncologia, por exemplo, a tratamentos com fármacos extremamente caros, que inclui, por exemplo, a oncologia, a reumatologia, as áreas de próteses e órteses, a UTI, por exemplo, adulta,
que tem muitos procedimentos, até o próprio centro cirúrgico, especialmente em algumas especialidades, produz uma rentabilidade para o hospital maior do que, por exemplo, o centro obstétrico. O centro obstétrico tem uma característica de ele poder estar eventualmente vazio e eventualmente sobrelotado. E uma área do hospital vazia, ela é uma área que não produz o retorno que os hospitais gostariam de obter. A segunda questão vem de uma coisa da filosofia brasileira de ser, que nós resolvemos copiar da medicina americana o que tem de pior, que é os processos na área da medicina. Não existe nenhuma outra área tão perigosa quanto a obstetrícia para um hospital. A judicialização no Brasil é uma judicialização extremamente importante, e essa judicialização acabou levando ao fato de que hoje, em torno de 30% a 40% dos processos na área da medicina são dentro do centro obstétrico. O que significa que o hospital acaba sendo obrigado a ter uma equipe jurídica com, digamos, grosseiramente, 30% a 40% apenas para um dos andares, dos 10 que o hospital tem. Então, isso, obviamente, gera um custo desproporcionalmente alto. Além disso, existe o fato de que, quando a gente olha a justificativa que é utilizada como uma grande parte, ela vem sempre em cima da ideia de que nós temos uma queda da natalidade. E essa questão de queda da natalidade, ela é extremamente relativa por uma razão extremamente simples. Porque nós temos uma redução no número de centros obstétricos desproporcionalmente maior do que a queda na natalidade. Portanto, parece que é apenas uma boa justificativa para quem quer explicar o que pode ser difícil de explicar, que é o fechamento dos centros obstétricos. Tem uma quarta coisa que me parece fundamental e que nós temos que conversar, que é o fato de que um hospital ele deve ser, como regra, o local do atendimento na vida dos indivíduos. Portanto, ele vai do nascimento ao óbito. E nós estamos, de alguma forma, reduzindo a possibilidade de vários hospitais fazer essa integralidade, eliminando a questão do nascimento. Associado a isso, a gente percebe que o próprio governo, no sentido de decisão, e isso é extremamente importante, porque quando eu falo que tem uma questão de judicialização, envolve de alguma forma o legislativo, que possibilita, do ponto de vista de leis, que isso aconteça, e o judiciário, porque muitas vezes eles fazem processos com valores demasiado altos. Mas a gente tem uma questão do governo em si, e o governo em si sempre optou por remunerar melhor outras áreas que não a materno-infantil. Então, o Sistema Único de Saúde tende a pagar muito bem para alta complexidade e tende a pagar muito mal para média e baixa complexidade. E o grosso dos centros obstétricos entra na lógica da baixa e média complexidade. Ou seja, os hospitais não conseguem sobreviver com as suas maternidades. As maternidades são, de alguma forma, um pequeno peso que tem que ser levado para que se faça a manutenção de um determinado serviço. Quando a gente joga isso para o nosso Estado, eu boto o Estado com E maiúsculo, Estado do Rio Grande do Sul, o Estado fez um processo tão grande de fechamento de maternidades, que só para que se tenha ideia, a gente teve, entre dezembro de 2018 e julho de 2022, o fechamento de 35 hospitais para o atendimento de leitos de obstetrícia cirúrgica. A gente apenas marca os grandes, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Basicamente, o que eles fizeram foi uma redução de 35% dos leitos de obstetrícia, porque o governo do estado, por uma política de fechamento de hospitais de pequeno porte, acabou transformando esses hospitais de pequeno porte em PADUs, fechando a obstetrícia, o que produziu um impacto extremamente grande. De tal sorte que hoje, dos nossos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 332 não tem nenhum leito de obstetrícia. Portanto, nós estamos tratando de algo muito maior do que parece. E quando a gente cai na medicina privada, especificamente, aconteceu em primeiro, vamos dizer que não foi o primeiro, porque houve outros hospitais, o Lazaroto fechou a obstetrícia, mas vamos esquecer porque são hospitais que faliram. Vamos pegar o próprio Ernesto Neres, que é um hospital importante. Mas esse processo começou lá no Ernesto Neres, foi o primeiro dos que fechou, mas isso começou de maneira mais importante quando fechou São Lucas, que era um lugar de grande porte, onde tinha residência tanto em pediatria quanto em ginecologia e obstetrícia, e eles optaram pelo fechamento com a anuência da prefeitura de então, porque julgava que a queda da natalidade
embarcaria o fechamento. E o Mãe de Deus ainda tinha uma certa proteção naquele momento. Entretanto, a gente percebe a crise dentro do Hospital Mãe de Deus, no setor de maternidade, há bastante tempo. Porque a gente viu uma redução progressiva dos nascimentos naquele hospital. E a gente já sabia que havia um risco. O que a gente não imaginava é que a enchente seria o balizador do fechamento. Não posso dizer definitivo, porque ninguém sabe o futuro, mas do fechamento de maneira bastante importante, porque todos os profissionais foram demitidos essa semana e, portanto, a gente tem a ideia de que ele possa, eventualmente, ou permanecer fechado por muito tempo, ou nunca mais abrir. Peço desculpas pela resposta longa, mas como foram uma sequência de perguntas, Sim, não, era isso. eu achei que era interessante para a gente começar a dar um panorama geral, para deixar claro que não é só no cruzado, ele envolve também os convênios. Com certeza, até porque, assim, para quem tem plano de saúde e paga, eventualmente, caro em alguns, se é empresarial ou individual, familiar, enfim, aí tu começa a pagar teu plano de saúde e hospitais de referência como Mãe de Deus, para obstetrícia, para o teu parto, pô, fecha. O que te sobra na cidade? Para todas as gestantes que estão aí. Essas gestantes que são do Mãe de Deus, o que acontece com elas? Como é que elas ficam agora nesse período? Agora vamos falar um pouco de saúde mental dessas mães, né? Porque se elas tinham todo um planejamento de ir para esse local, elas vão para onde? Né? Qual é o próximo passo? Eu concordo integralmente contigo. E eu vou te dizer na prática o que vai acontecer. Do ponto de vista de hospitais que atendem convênios em Porto Alegre, o que sobrou hoje? Sobrou hoje a Santa Casa, que faz 60% SUS, porque afinal de contas tem filantropia, tem 40% de leitos para privados e faz ali alguns convênios, faz bastante IP. Sobrou o Hospital Divina Providência, que é um hospital que tem trabalhado durante a semana num sistema de excesso de volume, que eu julgo até perigoso, porque afinal de contas, às vezes, tem-se dificuldade de fazer um procedimento pela fila de procedimentos que tem para acontecer, e daqui a pouco a gente pode ter dificuldade numa urgência, então isso pode acontecer. É um hospital que tem feito tudo o possível para manter o atendimento, a gente percebe também isso, obviamente, mas não muda o fato de que ele tem uma certa dificuldade por excesso de volume nesse exato momento. E temos o Hospital Moinhos de Vento, o qual não demonstrou qualquer dificuldade, pelo menos publicamente, apesar de sabermos que a obstetrícia não é certamente a área de maior faturamento no Moinhos de Vento. Tem um centro obstétrico novo, que é um centro obstétrico que funciona extremamente bem, e ali não temos nenhuma notícia de dificuldade. O problema é que os convênios que dão acesso ao Hospital Moinhos de Vento são mais restritos. Os convênios mais populares tinham acesso ao Mãe de Deus, têm acesso ao Divina e a Santa Casa. E, portanto, a gente tem proporcionalmente, nesse momento, um número menor de leitos do que talvez a demanda, o que vai fatalmente levar a uma dificuldade a médio e longo prazo. Qual o problema dessa dificuldade a médio e longo prazo? Se não houver uma solução maior, existe uma perspectiva de abertura de um centro obstétrico no Nora Teixeira, estamos aguardando ansiosamente isso. Como estamos muito envolvidos com isso, recebemos até a perspectiva de que talvez até novembro abra esse hospital da Santa Casa para obstetrícia, o que seria bastante interessante. Mas, para todos os efeitos, nesse momento a gente pode ter um excesso de pacientes com uma carência de leitos. Isso diz respeito a quem não tem convênio, porque muitas dessas podem acabar caindo no Sistema Único de Saúde. Porque, eventualmente, o Divina Providência, com excesso de volume, pode optar por, não fazemos determinados convênios, por exemplo, o IP. E aí, essa paciente de IP não vai conseguir chegar na Santa Casa, porque lá é só 40% dos nascimentos. Então, potencialmente, o que vai acontecer é que a gente corre o risco das pacientes que tenham IP, ou que tenham o CCG, ou que tenham os planos mais básicos da Unimed, tenham dificuldade de acessar o hospital. Então, essa preocupação acaba sobrando para os hospitais grandes do Sistema Único de Saúde, porque esses pacientes vão ter que acabar afluindo para esses hospitais de uma forma ou de outra. Então, como nós tivemos uma crise muito grande de fechamento de hospitais SUS, tendo uma crise de fechamento de hospitais privados, a gente tem o risco de que tudo isso acaba produzindo uma crise maior, que é literalmente a dificuldade de atendimento para as mães e para os seus bebês. Sim, isso vai afetar a saúde mental das mães, porque
a véspera de ganhar, e aí eu pensava que ia para não sei aonde, agora eu não vou mais, para onde que eu vou? O que acontece? Se eu não consigo leito, né? Entro em trabalho de parto, o que que faço? Isso acaba afetando. Muitíssimo. Eu realmente imagino a dificuldade que as mães estejam enfrentando com o planejamento todo feito nesse momento. Porque a gente que convive com obstetras, tem uma colega, por exemplo, que estava com uma paciente que tinha uma indicação de nascer por cesariana, ela não conseguia fazer a internação e literalmente aí a paciente fez uma crise hipertensiva, o que é uma coisa um pouco mais grave, e acabou forçando a internação por uma intercorrência clínica. Não é isso que a gente quer que tenha leito acessível. Então, nesse momento, a gente está com uma dificuldade e eu imagino o estresse, o quanto isso não vai impactar na saúde mental e na tranquilidade justamente das mães que estão para ganhar. Eu realmente consigo imaginar o sentimento que dê nesse exato momento para quem teve todo um planejamento de fazer o seu nascimento no Mãe de Deus e nesse momento esteja mais preocupada com a insegurança do que vai acontecer do que com a tranquilidade de um momento tão importante quanto esse. A informação do Hospital Mãe de Deus é que eles tiveram que passar emergência para o terceiro andar, que era a maternidade, né, em função das enchentes, e que eles pretendem retomar a maternidade mais adiante, acredito que quando as coisas melhorarem, mas a gente sempre fica numa dúvida se isso realmente pode acontecer ou não. E assim, os planos de saúde, eles vão acabar rescindindo esses contratos com o hospital? Como é que fica isso? São dois assuntos distintos. O que aconteceu? O que eles levaram lá para o terceiro andar? Eles acabaram tendo que acabar tudo que tinha no subsolo por causa da enchente. Então Sim. eles levaram assim de tudo lá para o terceiro andar, porque é o andar central no hospital, obviamente tem acesso para todos os outros andares, então eles acabaram levando tudo. Claro que poderiam levar para o terceiro, para o quarto, para o décimo, que daria no mesmo. Foi uma opção de fechar a obstetrícia nesse momento. Com relação à perspectiva de abertura, o que eu digo é o seguinte, que sim, seria perfeitamente natural que o Hospital Mãe de Deus pensasse na reabertura pelo fato de que o nome do hospital é Mãe de Deus, ele se refere à maternidade, não é gratuito, a história do hospital é vinculada à maternidade de maneira extremamente importante. E, portanto, me parece perfeitamente razoável que seja um planejamento à abertura. Qual é o nosso problema? A informação que temos, se eu estiver enganado, posso ser contraposto em qualquer momento, sem qualquer dificuldade, porque eu não sou o dono da verdade, é de que as obras para recuperação vão demorar por baixo 12 meses. Ou seja, não há qualquer perspectiva de abertura em 12 meses. Quando a gente avança disso, a gente passa a perceber o seguinte, como é um processo, como eu digo, que só nos últimos 4 anos fecharam 35 hospitais no Rio Grande do Sul, a gente vai ter que entender que o Mãe de Deus vai ter que ter um interesse em reabrir, porque o processo difícil é o fechamento. Depois que fechou e que as coisas passaram, eles têm a natureza de não ter pressa em reabrir. E daqui a pouco eles colocam lá um setor de quimioterapia, um setor de órteses e próteses, um setor de diagnóstico, qualquer coisa do gênero. Então a gente não tem a garantia da abertura. Mas a informação que temos é que, obviamente, as irmãs do Mãe de Deus têm interesse na reabertura. Portanto, a diferença é que, nesse momento, nós não temos nenhum planejamento para a reabertura. Nós não temos um fechamento temporário. Nós não temos, olha, vamos precisar de X meses para reabrir e vamos contratar as equipes que estavam lá, com o mesmo sistema de contratação, com o mesmo sistema de segurança. Não é nada disso. Basicamente, a gente fecha e diz publicamente que tem um interesse em reabrir em algum momento. Mas a gente não tem nenhuma garantia disso. E essa é a nossa preocupação. O que a gente pode dizer para as mães, o que a gente pode dizer para as pacientes, o que a gente pode dizer para os colegas. Em relação aos convênios, os convênios não se preocupam tanto com isso. Por que eles não se preocupam? Porque eles têm um faturamento e a paciente vai buscar o hospital. O contrato do convênio com os hospitais se mantém. Na prática, o que vai acontecer é a dificuldade do acesso ao paciente e o convênio fez a sua parte. Se ela internar, o convênio vai fazer o ressarcimento para o hospital. E, portanto, os convênios não estão com uma preocupação maior nesse momento. Até porque se essa paciente acabar caindo no SUS, talvez, inclusive, eles economizem o valor, afinal de contas, foi pago pela paciente quando adquiriu o convênio com direito à obstetrícia. Então, os convênios não me parecem ter uma preocupação maior com isso.
A Grace aqui está comentando, ó, que o Divina, sem agendamento eletivo e sem receber pacientes com menos de 37 semanas. Sionara Teixeira vai atender apenas particular. Exatamente. Existe a perspectiva do Nora de ser um hospital realmente para particulares mesmo. O que, assim, como eu insisto, não há muito problema nisso, porque melhora e reduz o número de pessoas em outros locais. Portanto, para nós, qualquer abertura ela é bem-vinda. Me perguntaram esses dias numa entrevista se, por exemplo, poderia o Hospital da Restinga ou Vila Nova ter um centro obstétrico. E não existe um planejamento para isso. Mas para nós, para os médicos, para as pacientes, seria ótimo que abrisse. Qualquer hospital que abre, a priori é bom. Qualquer hospital que fecha, a priori é muito ruim. Existe uma perspectiva, a gente não tem a certeza disso, mas de que talvez o hospital de Viamão reabra. Seria extremamente importante se isso acontecesse. Então, nós estamos na expectativa. Mas é diferente quando o Hospital de Viamão reabre, porque ele reabre por uma decisão do governo do Estado. Ótimo. Esperamos que isso efetivamente aconteça. Mas o Mãe de Deus reabrir, eu tenho medo que o Mãe de Deus entre no que aconteceu no Ernesto Ornelas e no São Lucas, que fecharam para nunca mais abrir. Sim. Isso é uma preocupação, inclusive a gente, quando pensou na comunidade aqui, neurodivergente, é justamente para também, em algum momento, discutir, como a gente está fazendo hoje, essas questões que estão no bairro, sabe? Poder levar a público essas situações que, querendo ou não, o Mãe de Deus está aqui no Menino Deus, né? E seria muito importante que, de uma certa forma, a direção do hospital, enfim, as irmãs lá pudessem reaver essa situação, né? E tentar pensar de trazer de volta a maternidade, porque é uma maternidade referência em Porto Alegre, né? É um hospital importante, né? Que fez até bons investimentos na área maternal e que infelizmente chega a esse ponto, né? E há uma preocupação muito grande, porque hoje eu estava até conversando com algumas amigas que a gente fica pensando assim, a gente já tem toda uma questão da gravidez, enfrenta tanta situação, e aí quando tem que fechar alguma coisa, por que sempre fecha uma área da saúde que, querendo ou não, é a mulher que é atendida, né? Pô, maternidade somos nós, mulheres. Acaba nos atingindo, né? E esses bebês que precisam também, né, desse amparo ao nascer. Então, tem que ser hospitais qualificados. E o Mãe de Deus sempre foi uma referência, junto com Moinhos, pelo menos na rede privada, o que a maioria das mães, com o mínimo tendo Unimed, acabavam procurando, que foi, por exemplo, o meu caso, né? E fui muito bem atendida sempre. Então, assim, que pudesse haver um projeto, um planejamento de se repensar tudo isso e, inclusive, de trazer, né, esses colegas médicos, enfim, de volta para trabalhar, né, porque foi uma equipe grande, né, de 20 e poucos médicos que acabaram deixando os seus empregos, né, e acredito, ou não tenho muita certeza, se outras áreas como a enfermagem, os técnicos, tem alguma notícia, doutor? O que Eu não tenho acontece? notícia, mas eu infiro que tenham sido demitidos da mesma forma, porque além de serem especializados, não há necessidade, quando se reduz um andar, de ter todo o profissional de enfermagem que trabalha naquele mesmo andar. Eu não tenho essa informação, mas eu infiro que uma proporção grande deles tenham sido demitidos. E outra coisa extremamente importante, Rochelle, que acho que para todos nós faz diferença, é que UTIs neonatais são locais super especializados, de altíssima qualidade, que modificam prognósticos, inclusive de sobrevida. Quer dizer, não é uma coisa simples uma UTI neonatal. Eu fui de um período onde poucos locais tinham UTIs neonatais de qualidade, e o que a gente vê hoje é que existem várias. A do Mãe de Deus certamente é uma delas. Pois E o que é. acontece? Nós vamos ter uma restrição de leitos de UTI neonatal na nossa cidade. Ponto. Não é que seja privada, as pessoas ficam misturando. O número de bebês que vão necessitar de UTI neonatal não vai reduzir porque fechou o hospital.
Portanto, o que vai acontecer é certamente uma carência e isso produz um impacto muito grande. Por isso que eu digo, o fechamento ele é muito mais impactante do que parece, porque as pessoas às vezes fazem a leitura, e eu entendo, de que é só para quem tem um convênio, uma Unimed específico que autorize o Mãe de Deus. Não, é mais do que isso. E, inclusive, os médicos, não são especificamente só os médicos que tinham lá um emprego fixo. O corpo clínico do hospital, e é importante porque a volta do hospital tem vários centros clínicos, onde muitos obstetras atendem e que tinham a preferência de fazer os seus partos no Mãe de Deus. Hoje eles vão estar ali ao lado do hospital e vão ter que cruzar a cidade para ir para os outros hospitais fazer seus nascimentos. Portanto, é uma coisa que tem um impacto que a gente não consegue enxergar, ele é insensível. E isso é extremamente problemático. Então, ele significa muito para as mães, vai significar, eu infiro, muito para as crianças, especialmente para os recém-nascidos de alto risco, porque é uma estrutura que se fecha. E para nós, o mais importante seria um olhar do poder público e um olhar talvez do poder privado, porque a gente sabe que grandes empresas poderiam ajudar no investimento para isso, para que ou o Hospital Mãe de Deus reabrisse ou outros locais abrissem, como eu disse, seja no Vila Nova, seja no Hospital da Restinga, seja no Nora Teixeira, seja qualquer outro local, porque nós precisamos da manutenção dos leitos. Seja em Viamão, porque, e seja em Guaíba, que também fechou e tinha centro obstétrico. Qualquer centro obstétrico que feche é menos assistência. Por isso a gente precisa lutar para a reabertura e precisamos sensibilizar de alguma forma, desde as empresas ou até os próprios, o próprio hospital, mas os próprios planos de saúde, para tentar, de alguma forma ou de outra, salvar esse centro obstétrico e a UTI neonatal do Hospital Mãe de Deus. A Grace está comentando aqui que não foi emergência para o terceiro andar, foi o que estava alocado no subsolo, né? Eu acho que eu informei errado, queria corrigir. Outra pergunta aqui, para onde encaminhar pacientes do IP, que seriam atendidos no Mãe de Deus? O IP hoje em dia sobrou especificamente alguns leitos na Santa Casa, que não são 100%, e no Divina Providência. São os locais que tem hoje aqui em Porto Alegre para fazer o atendimento. O Moinhos de Vento não faz atendimento dessas mães, porque não tem convênio, não terá, porque o IP ele não é um convênio tecnicamente, ele é um instituto, a gente sabe disso, mas ele tem problemas remuneratórios e esses problemas remuneratórios são perigosos para os hospitais. Então, quando o hospital consegue não atender o IP, ele não faz. E por isso é tão importante esse assunto do fechamento do Mãe de Deus. Vamos inferir que o volume no Divina Providência vai aumentar de maneira bastante importante. Daqui a pouco, a direção do Divina Providência olha e diz o seguinte, olha, eu prefiro fazer Unimedes, eu prefiro fazer talvez centro clínicos, talvez outros convênios, e eventualmente deixar de fazer o IP. E a gente sabe, o IP, ele queira ou não queira, eu insisto, não é um plano, não é um instituto, ok, mas é um plano de alguma forma que tem 1 milhão de vidas no nosso estado. Certamente muitas dessas são grávidas que precisam do acesso ao hospital para o nascimento. Portanto, como a gente sempre diz, quando fecha o hospital, para nós é trágico, porque a gente sabe que sempre vai ter alguma consequência. E eu não estou colocando aqui, isso também é importante, assim, eu não estou colocando aqui qualquer tipo de dolo no hospital, porque a gente entende os problemas que levam os hospitais a optar por fechamento de maternidades. Mas eu também chamo a atenção, e vou falar uma coisa aqui que as pessoas talvez não saibam, uma das unidades mais deficitárias da nossa cidade se situa dentro do HPS. Hoje tem uma unidade de queimados, que é uma unidade que certamente o quanto fatura do Sistema Único de Saúde, o quanto custa, é totalmente incompatível. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que o hospital é um tipo de estrutura que ele é diferenciado, ele não é uma loja que tem que dar lucro, ele não é uma empresa que tem que dar lucro. Ele tem uma função social que é ímpar, que é fundamental, e essa função social inclui, às vezes, terem área com menor lucratividade. E é justamente aí que eu acho que o governo poderia facilitar esses hospitais, dando incentivos, até de dinheiro, se for o caso, porque segue sendo mais barato manter a maternidade aberta do que criar uma nova maternidade, seja do judiciário e do legislativo, retirando o peso jurídico que esses hospitais sofrem. Se nós tivéssemos uma decisão como país de tornar a maternidade
e a primeira infância como algo realmente importante, a gente não teria fechamento de centros obstétricos. Muito menos de emergência, né? Infantil. Óbvio. Porque eu, às vezes, assim, deu uma dor de barriga no filho. Se não tiver moinho, se não tiver Unimed, e não consigo pelo SUS, porque pode demorar, enfim, vou para onde? Faço o quê? Uma cidade como Porto Alegre, daqui um pouco não vai comportar para todo mundo ter atendimento. A gente já sofre, e agora eu estou falando um pouquinho da minha vivência neurotípica, a gente já sofre para conseguir que os nossos filhos tenham um mínimo de intervenção precoce em relação ao autismo. Quem tirar acolhimento em TDAH, altas habilidades, TOD e outros que estão por aí. Já é uma burocracia, já é um sistema que, como diz uma amiga minha, adoece as mães e adoece mesmo. E agora a gente ainda olha assim, poxa, estão fechando a maternidade, né? Tem outras mulheres, mães, prontas para os seus partos, os bebês para nascer. E aí é um outro sistema que vai nos adoecer num momento tão delicado que é a gestação. Então, assim, eu não sei por quê, sempre cai no da mulher, sempre cai onde nós mulheres estamos, né? Então, assim, é para adoecer mesmo, é para a gente adoecer sendo mãe atípica, sendo gestante, né? Então, é um problema que nos afeta, né? Então, tudo que envolve maternidade não é as mil maravilhas, a gente acaba sofrendo por um lado ou por outro, e quando a gente pensa em contar com os apoios na área de saúde, que a gente precisa, ou para a gente enquanto gestante, ou para os nossos filhos, ou para a gente enquanto mulher, tudo me parece que vai ficando cada vez menos e mais difícil, né? Então, assim, uma sensibilidade do poder público, das empresas privadas, de um olhar mais sensível do Mãe de Deus, em repensar essas questões e em fechar essa maternidade. Porque não faz sentido. Um hospital referência na capital gaúcha, sabe? Em partos. Não faz o menor sentido para mim esse fechamento. Concordo integralmente. Assino embaixo. Só para dizer uma coisa, eu acho que vai ser importante para ti, Rogério. A gente fez o Hospital Presidente Vargas, que é um hospital público, ele é da Prefeitura de Porto Alegre, originalmente era federal, foi estadualizado, depois municipalizado. Ele tem ali um centro para atendimento de autistas, e esse ano, durante uma negociação, foi muito importante a participação do deputado federal Zucco, que fez uma emenda parlamentar de R$ 1.300.000 para o setor de autismo do Hospital Presidente Vargas. E grande parte desse recurso, ele tinha por objetivo a capacitação de profissionais para fazer o diagnóstico de autismo. Que eu sei que não é o nosso assunto aqui hoje, mas é um assunto extremamente grave. Envolve e que mãe, é maternidade. envolve muito. E a dificuldade do diagnóstico de autismo é uma coisa que, para quem não está envolvido no meio, ele é difícil da gente calcular. Para que você tenha ideia, isso é extremamente importante. Aqui em Porto Alegre, a gente ainda tem neuropediatras que conseguem fazer o diagnóstico, eventualmente psiquiatras que têm uma formação para fazer o diagnóstico. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o extremo oeste do nosso estado, a gente tem ali um conjunto de 13 municípios que tem, em termos de AIHs, para fazer o diagnóstico de autismo, alguns milhares de crianças. E se a criança não faz o diagnóstico, ela não faz o tratamento precoce. Sim. Se ela não faz o tratamento, produz impacto a longo prazo. E pior do que isso, existem vários direitos que as mães e as crianças têm que elas não podem usufruir pela ausência do diagnóstico. Então, esse é um assunto bastante mais complexo e que só vai piorar se nós continuarmos não valorizando a manutenção de estruturas de baixa e média complexidade no sistema público e privado de saúde. Por isso que é uma coisa que não é um assunto direto nosso aqui, nós estamos falando sobre o fechamento do Mãe de Deus, nós estamos tratando de algo que, justamente por estar conversando contigo, eu te agradeço por esse espaço, é algo extremamente grave, e a questão do diagnóstico e tratamento dessas crianças e que, convenhamos, interfere diretamente na vida dessas famílias,
é algo extremamente difícil. Por isso que nós temos que, literalmente, salvar os centros obstétricos e salvar a pediatria. Só para que tenhas ideia, quando eu ainda estava no sindicato, a gente criou ali um núcleo. Quando eu ainda era o presidente do sindicato, a gente criou um núcleo de obstetrícia do Estado, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro e é o maior núcleo de obstetrícia do país até hoje. E dentro dos nossos projetos, uma das nossas campanhas, foi uma campanha contra o fechamento dos centros obstétricos. Então, nós rodamos o estado inteiro apresentando para os colegas médicos e apresentando para a Câmara de Vereadores, para deputados e tal, o risco do fechamento dos centros obstétricos. E, basicamente, a gente percebe que não houve uma mudança de conduta nem do governo do estado pelo fechamento dos hospitais de pequeno porte, e nem, obviamente, dos convênios e hospitais privados, porque a gente permanece assistindo fechamentos nessa área. Então, é uma preocupação grande e não é uma preocupação apenas de obstetras e de grávidas, é uma preocupação que deveria ser da sociedade como um todo. Sim, a Michele aqui, ó, ela pergunta se não era hora de ter um centro de parto no Rio Grande do Sul. Talvez acabe sendo... o problema do centro de parto é que não existe um centro de parto que não tenha uma vinculação com um hospital que tenha a capacidade de recebimento dos casos de maior complexidade. Quando a gente vê, quando é bem feito, né? Porque a nossa dificuldade é que a gente tende a fazer tudo mal feito, né? Mas quando a gente tem uma coisa bem feita, a gente tem literalmente um centro de parto vinculado a um hospital. Então não adianta a gente fazer o centro de parto se a gente não garante a referência terciária para esse centro de parto. Então, é certamente mais barato do que fazer um hospital, claramente, mas ele não prescinde da existência do hospital se a gente não tiver algum tipo de leito. O que explica o fato de que, por exemplo, em muitas cidades, como eu disse, nós temos 300 cidades que não têm centro obstétrico ou possibilidade de nascimento no estado. E não se faz ali um centro de parto, porque seria perigoso. Imagine se a gente tiver uma intercorrência que precisa de uma intervenção cirúrgica, tem que botar numa ambulância e fazer o translado. Por isso que é uma situação que tem que ter uma decisão maior, é uma decisão que, como eu digo, não é do hospital. O hospital faz parte do processo, mas ele não é o único decisor nisso, e, portanto, nós precisaríamos literalmente de um levante da sociedade para que os três poderes pudessem mudar suas condutas. E nesse aspecto, eu não gosto de ser muito utópico, mas eu ficaria muito satisfeito se nós tivéssemos um movimento, uma passeata pelas ruas de Porto Alegre ou do Menino Deus, das grávidas que se sentem abandonadas pelo fechamento. Eu certamente estaria lá nessa multidão, gritando palavras de ordem para que a gente lutasse, para que as autoridades, e insisto, não apenas do hospital, mas as autoridades no sentido mais amplo, governos, judiciário, legislativo, tentassem defender um pouquinho mais os nossos centros obstétricos. Com certeza eu estaria lá junto e convido também as mães que já tiveram seus filhos aí na maternidade do Hospital Mãe de Deus a se juntar, vamos tentar organizar, quem sabe, essa passeata. E com certeza a comunidade neurodivergente aqui do bairro estaria juntos também. Somos apoiadores do não fechamento da maternidade, né? Seria um prazer enorme estarmos juntos lá, ficaria muito feliz. Quem sabe conseguimos que alguém possa organizar, de repente, né, doutor? Estaria lá com certeza. Doutor, mais alguma questão? A gente já, daqui a pouco já chega aos minutos finais da live. Não, eu só tenho a agradecer, eu quero dizer que nós hoje estivemos reunidos com vários representantes não só do mundo médico, mas também do mundo jurídico. Nós estivemos reunidos com o presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Eduardo Trindade, que também está preocupado com isso e abriu as portas do Conselho Regional de Medicina para que fizéssemos um evento para podermos fazer uma carta para poder levar ao judiciário. Nos reunimos também, fomos muito bem recebidos. O Ministério Público Estadual, o procurador-chefe Alexandre Salles também nos recebeu, foi extremamente fraterna a conversa, na qual nós explicamos os riscos e o que pode acontecer com as nossas mães e com os nossos bebês, de forma que
talvez o Ministério Público possa nos ajudar na proteção da saúde tanto das mães e das crianças. É claro que é um hospital privado, sabemos disso, mas como há desdobramentos que caem para a questão pública, porque certamente vão ter mais mães afluindo para os hospitais públicos, me julga bastante importante eles entrarem na causa, e eles fizeram isso de maneira muito adequada e pediram que a gente fizesse essa reunião. E estamos em contato já com o presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio Grande do Sul, o Dr. Lucas, que vai estar presente nessa nossa reunião na quinta-feira. Estamos também em contato com o representante, presidente da Sociedade de Pediatria e da Sociedade de Anestesia, ou seja, nós estamos unindo todos os entes dentro da medicina para poder tirar, a partir daí, uma carta que seja levada ao Ministério Público, ao governo, para ver se a gente consiga auxílio. Potencialmente, até já lhe convido, Rochelle, haverá uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O deputado Tiago Duarte, que é obstetra, conversou comigo hoje, e acho que todos os movimentos são movimentos fundamentais para a gente lutar pelos centros obstétricos, pelas nossas grávidas e pelos nossos bebês. Temos que fazer isso juntos, porque se o movimento for forte o suficiente, talvez a gente crie condições para que o hospital tenha uma condição de manter, ou pelo menos ter um planejamento de reabertura, ou talvez outros hospitais ampliarem o seu atendimento, ou novas unidades que façam atendimento sejam criadas, sejam hospitais públicos ou hospitais privados. Nós sempre vamos estar na porta para bater palmas para quando novas estruturas hospitalares, especialmente na área de obstetrícia e neonatologia, sejam abertas. E quero te agradecer muito pela possibilidade de a gente conversar hoje à noite. Sei que é um dia difícil para as pessoas, mas o obstetra não para, amanhã de manhã estarei de plantão, fico 24 horas, é da nossa vida isso. Eu me coloco à disposição, então, nessa audiência pública aí, posso comparecer, até para falar como uma mãe que teve 2 partos, né, no Hospital Mãe de Deus, e foi muito bem recebida. Podem contar comigo. Aguardo, então, mais informações, tá, sobre essa audiência, quando vai ser, horário. E eu também, como mãe duplamente atípica, que também amanhã é função. Né? Então, gostaria de te agradecer por essa conversa aí, e podem contar com a gente aqui da comunidade para fazer mais lives, se for preciso, para batalhar mais algumas coisas em função da maternidade do hospital, não fechar, ou pelo menos tentar retornar, né? Sim, muito obrigada, queria agradecer. Prazer é meu. Agradeço. A live vai ficar gravada, vai ficar salva. Eu vou compartilhar também com o Dr. Marcelo. Vai ficar salvo para ele também aceitar lá no Instagram dele. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, tá? E qualquer coisa que precisarem aqui, quiserem fazer live, trazer outros assuntos, fico à disposição, tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana, doutor, para todos que estavam aqui com a gente. Obrigado. Então tá, um abraço. Tchau, tchau.